gente, tudo bem? Eu sou a Shelly, bem-vindo ao Beijo da Gorda e hoje eu vou conversar com vocês sobre o assunto que eu tenho, assim, experiência, gente. Quando eu falo que eu tenho experiência, é uma experiência de vida. É uma experiência que eu tenho desde que eu me conheço por gente, que eu não sei como é viver sem essa experiência toda, que é ansiedade durante a quarentena. É, gente, essa porcaria mesmo. Pois é, gente, eu sou uma pessoa que eu sou paciente de transtorno de ansiedade. Eu já cheguei a tomar medicação durante mais ou menos uns 8 meses. Eu faço tratamento há aproximadamente 2 anos e hoje em dia eu só uso mesmo a terapia. Não uso mais nenhuma medicação, mas eu ainda faço terapia e eu ainda tenho que, ficar me policiando para não ter nenhum tipo de crise. Eu ainda tenho crises e tal, mas elas são mais tranquilas hoje em dia. Até porque a psicoterapia ela ensina você a lidar com isso. Então, gente, inclusive eu já vou recomendar para vocês logo de agora que vocês procurem ajuda psicológica, caso vocês ainda não tenham e vocês sintam qualquer tipo de aperto no coração, ou qualquer tipo de problema que vocês estão sentindo que tem algo de errado, procure um médico, tá? Esse vídeo, assim como qualquer outro vídeo no YouTube, ele vai servir apenas como um band-aid, né? Na verdade, ele não vai fazer nenhum tipo de tratamento com você, mas ele pode te ajudar em questão de, agora, algumas dicas e tal, como eu vou dar algumas dicas agora pra vocês, mas é importante que vocês façam acompanhamento junto com a área médica, que seria o psicólogo, o terapeuta, para poder realmente tratar a causa raiz do seu problema, tá? Então, tanto que aqui embaixo eu vou colocar alguns links para vocês procurarem ajuda gratuita por videochamada, respeitando a quarentena, para que vocês não fiquem aí perdidos, procurando uma ajuda, assim, sem ter nenhum tipo de resposta, tá bom, gente? Mas, continuando, eu vou dar algumas dicas pra vocês sobre algumas coisas que eu estou fazendo, que me ajudou e que pode ser que ajude vocês também. Lógico, não é nenhuma receita de bolo, tá? Não é nenhum milagre de Deus, eu não vou chegar aqui e falar: olha, se vocês seguirem esses passos aqui, vocês estão salvos, tá? Não tem nada a ver com isso, tá? Mas na verdade, essas dicas pode ser, como funcionou pra mim, pode ser que funcione pra vocês, até porque eu tenho bastante experiência em questão de ansiedade, tá? Primeira dica, aceitação. Gente, quando eu falo de aceitação, não é no sentido de se acomode e aceita que tá tudo bem, viva na good vibes, nossa, ai que maravilhoso, gente, olha o que tá acontecendo, caraca, ai meu Deus. Get up, stand up, stand up for your right. Não, gente, não tem nada a ver com isso não, tá? Na verdade, eu falo de aceitação no sentido de a gente sabe que a gente está passando por uma situação complicada e a gente sabe que, infelizmente, a gente vai ser obrigada a passar por essa situação. Não tem como a gente simplesmente negar que existe um problema, não tem como a gente simplesmente dormir e acordar só em setembro, mas a gente infelizmente vai ter que seguir e tentar seguir da melhor forma, seguindo todas as recomendações, respeitando o isolamento e tudo mais, mas a gente vai ter que seguir por essas etapas e isso não tá muito na nossa mão e é importante que a gente entenda que realmente isso não tá só na nossa mão, que a gente tá dependendo de uma série de fatores e a gente tá dependendo de uma série de situações. Então, na verdade, quando eu falo de aceitação, eu também estou falando de adaptação, Eu vou dar um exemplo aqui muito bobo, por exemplo, você tem o estilo de vida que você teve ele durante praticamente toda a sua vida, Então, de saída de casa, encontrar com os amigos, enfim, você tem uma série de rotinas, Seja você só ir para o trabalho, quanto você ir para o trabalho, barzinho, você ir na casa dos seus amigos, você ficar indo no mercado, enfim, cada um tem sua rotina. Infelizmente, essa rotina ela vai ter que ser alterada, ela vai ter que ser adaptada, mas isso não significa que você vai ter que perder toda a sua essência, que você está preso, que você está vivendo uma situação que é impossível de viver. Todo mundo tá meio que no mesmo barco, Isso também é uma coisa importante da gente lembrar, que tá todo mundo meio que, sofrendo aí com as mesmas coisas. E o jeito, infelizmente, é aceitar que existe essa situação e a gente tentar se adaptar onde dá. Então eu vejo várias pessoas falando que o maior problema delas, por exemplo, é não poder ir, sei lá, de repente se sentir livre pra ir no mercado a hora que quiser. Eu entendo isso porque eu sou uma pessoa muito rueira. Eu gosto muito de sair, eu gosto muito de ir no mercado e inclusive eu estava de férias e eu fiquei muito triste porque eu não pude fazer nada que eu queria fazer nas minhas férias
que era sair por São Paulo, e eu simplesmente não pude, né, não pude fazer absolutamente nada, mas eu tive que me adaptar, ou seja, eu comecei a fazer algumas atividades que eu já queria fazer, mas que eu simplesmente nunca fazia por falta de tempo, né, eu falei, ok, vou ter que fazer uma adaptação. Isso é um processo fácil? Obviamente que não é fácil, mas o nosso cérebro está sempre preparado para se adaptar, ou seja, ele só precisa de um empurrão, ele só precisa que você entenda primeiro que você precisa se adaptar para o seu cérebro começar a trabalhar aquela situação e fazer com que a coisa fique mais fácil, né? É que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui mais bobo do mundo. Imagina, por exemplo, que você não aceita que você é pobre. Vamos dizer assim, vamos colocar um exemplo dessa forma. Você não aceita que você é uma pessoa que não tem dinheiro. O que você vai fazer? Você vai gastar. Você vai comprar as coisas mais caras, você vai gastar de todos os jeitos, você vai estourar o seu cartão, você vai falir, né? Você vai ficar totalmente endividado. Legal! Bem louco! Por quê? Porque você não aceitou uma situação real. Quando você não aceita essa situação, você tende a nadar contra a maré. Tanto que você vê aí inúmeras pessoas que elas simplesmente não aceitam que existe um problema. Elas não conseguem ver que realmente existe um problema e isso causa um grande transtorno, um grande estresse para elas, né? Parece que as pessoas que estão mais se estressando são aquelas que menos estão aceitando a situação. Segundo ponto, filtrar notícias. Gente, infelizmente, cada um, né, tem uma tolerância em relação a receber notícias, né? Por que eu falo infelizmente? Porque, infelizmente, as pessoas elas não sabem ainda se adaptar a essas diferenças. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que estão acessando redes sociais, que estão acessando, né, sites de notícias, que liga a TV aberta e tal, elas estão recebendo enxurradas de informação, né, enxurrada de notícia, e as notícias não estão sendo boas, né, porque notícia normalmente não é boa, são notícias que são pesadas, até porque a situação também meio que impede que as notícias sejam sempre boas, né, a gente está passando por uma situação que realmente, infelizmente, a tendência é ter notícias ruins, até para alarmar o povo, né, até para deixar o povo mais, ok, tenho que ficar em casa, já entendi, né. Então, existem pessoas que elas não conseguem ter uma tolerância grande a receber essas notícias. Elas têm uma tolerância menor, elas aguentam receber menos notícias e elas tendem a se sentir mais desconfortáveis em relação a isso. Isso não significa que elas são fracas, isso não significa nada em relação a ser forte ou ser fraco, gente. É a tolerância de cada um, né? Do mesmo jeito que as pessoas têm tolerância para assistir filme de terror, para assistir filme, sei lá, com cena nojenta, né? As pessoas elas também têm tolerância para receber notícias de hospital, notícias de doença. Cada um é cada um, gente. É perfil da pessoa, né? Não tem nada a ver com força. Tem a ver realmente com o perfil de cada um. E você tem que respeitar o seu próprio limite. Então, se você percebe que nas redes sociais estão vindo só conteúdo tóxico de um assunto, seja do Covid, ou seja de qualquer outro assunto, o bom é que vocês comecem a bloquear certos acessos, que vocês comecem a discutir algumas páginas, ou que vocês deixem de seguir, né, porque aí vocês vão continuar podendo ir lá, ver a página. Lógico, você sempre pode ver a página, né, mas você vai poder simplesmente dar deixar de seguir por um tempo, pelo menos enquanto dura a quarentena. Como você também pode silenciar alguns amigos, né, porque a gente sabe que infelizmente tem algumas pessoas que se empolgam e que passam o dia inteiro postando só notícias, o tempo todo. E aí também eu já aproveito, né, para mandar uma mensagem para essas pessoas, né, vocês podem mandar para essas pessoas também, né, essa mensagem, que é realmente pedir para que essas pessoas também filtrem para quem que elas estão encaminhando as notícias, né? Porque às vezes tem aquela pessoa que ela tem toda aquela boa vontade para passar notícia para todo mundo, para informar, ela só quer que as pessoas estejam informadas. Só que às vezes ela acaba insistindo com pessoas que já estão informadas e que não precisam mais receber notícias e que já estão até desconfortáveis em relação a isso. Então não custa nada, ou você dá um toque nesse amigo, ou você deixa de seguir esse amigo durante um tempo, né, que o Facebook ele tem algumas opções para você poder fazer isso só por um tempo,
para que você também tenha um descanso, né? Então tentem seguir páginas que tenham notícias mais positivas, ou então tentem seguir, não notícia falsa, gente, não é para seguir coisa de notícia falsa não, mas segue coisa de entretenimento. No YouTube também, acessa coisa de entretenimento, né? Que aí o YouTube começa a te recomendar vários outros conteúdos que também tem a ver com aquilo. Então é bom vocês fazerem esse tipo de filtro e respeitar o seu próprio limite. Terceiro ponto, procure um hobby. Eu sei que isso aí é meio batido, gente. Eu sei que várias pessoas estão recomendando vocês procurarem um hobby e tal. E a gente sabe que nem sempre é possível a gente conseguir ter materiais pra gente conseguir esse hobby, né? Porque vários hobbies precisam de espaço ou você precisa de dinheiro, né? A gente precisa de algum material. Mas eu acho que assim, existem várias plataformas que estão oferecendo serviços gratuitos, seja de streamers, seja de jogos, seja de algum conteúdo na internet, seja algum site que está oferecendo algum curso. Então sempre tem algum conteúdo gratuito aí sendo oferecido, e também existem alguns hobbies que você não precisa de muitos materiais. Por exemplo, sei lá, origami, dobradura, você pode também aprender de repente a caligrafia, né, fazer aqueles lettering, você pode aprender a fazer quilling, enfim, existem várias artes que você pode até aprender e você só precisa de papel. Só precisa de papel, caneta, uma régua, coisa simples. E aí você consegue, de repente, passar o tempo também, né? A gente sabe que praticar artesanato, praticar algum hobby, de repente praticar algum esporte dentro de casa também, não sei, né? Depende do espaço, né, que você tem em casa. De repente tocar um instrumento que tá aí guardado na sua casa, que às vezes você nunca nem pegou, um violão, um cavaquinho, um pandeiro, de repente tá aí guardado e você faz tempo que não toca, ou simplesmente nunca tocou na vida, e aí de repente é uma oportunidade de você aprender alguma coisa nova também. Quarto ponto, se não tem como resolver, não faça nada. Gente, e tem uma frase que é de um ditado, se eu não me engano, ele é budista. Eu não lembro se ele é budista ou se é chinês. Eu não tô lembrando de verdade. Que ele fala o seguinte: se você tem um problema e você não tem como resolver, você não deve se preocupar porque você não tem como resolver. Se você tem um problema e você tem como resolver, você não tem que se preocupar porque você tem como resolver. E é exatamente essa situação que a gente está passando. A gente não tem como resolver alguns problemas e a gente tem como resolver outros. Então vamos focar na solução, não vamos focar no desespero todo. O que acontece? Por exemplo, eu falo por mim, eu sou uma pessoa que quando eu tenho um problema, às vezes eu me pego pensando naquilo e eu começo a me desesperar completamente. Por quê? Porque eu não vou conseguir resolver. E aí eu quero resolver, só que eu não consigo resolver. E aí, durante muito tempo, eu fiquei sofrendo muito por conta disso, até que uma vez a minha psicóloga virou pra mim e falou assim: Shelly, mas se você não tem como resolver naquele momento, por que você vai pensar naquilo? Tipo, assim, vamos parar pra pensar. Por exemplo, você tem, sei lá, imagina que você tem um problema na sua faculdade. Tem como você resolver às 11 horas da noite, na hora que você está deitada na cama? Não tem. Você vai poder resolver no dia seguinte? Vai. Então o que você faz? Dorme agora e resolve amanhã. Ah, você tem como resolver às 11 horas? Então você levanta da cama e resolve. É assim. Aí você para pra pensar. Ah, cara, mas não é tão simples, né, gente? Ai, fiquei ansiosa, né, gente? Eu sei, realmente não parece ser muito simples. Se você não tem como resolver aquela situação naquele momento, então simplesmente não faça nada. Não fique matutando aquilo, sabe? Por exemplo, a gente tá muito preocupado, por exemplo, eu fico muito preocupada lá com o final do ano. Ah, porque no final do ano eu tenho que fazer tal coisa, porque no final do ano tem ano novo, tem Natal, tem não sei o que lá, porque vai ter as festas juninas, que não sei o que lá, não sei o que como. Gente, eu vou conseguir mudar alguma coisa agora? Não vou conseguir. Vou conseguir resolver alguma coisa agora? Não vou. A gente já tá no final do ano? Não estamos. Então eu não tenho por que ficar ali matutando. Então sempre que vocês tiverem algum tipo de problema, algum tipo de crise de ansiedade, e for uma crise assim, né, que não precise de uma ajuda médica, vamos dizer assim, então comece a pensar a respeito de, ok, eu estou preocupado com isso, mas eu estou sofrendo por isso, mas existe um motivo real para eu estar sofrendo? Comece a se questionar se realmente aquilo que você está sofrendo, se você realmente deveria estar sofrendo por aquilo. Porque você começa a perceber que aquele problema que parece gigante, na verdade é pequenininho e que você nem tem que cuidar daquilo agora. Por mais que você queira, porque eu sei como é e eu sinceramente gostaria de resolver tudo
na hora eu já quebrei muito a cara, exatamente porque eu quis resolver tudo em cima da hora e não dava nem tempo ao tempo, que eu comecei a aprender que realmente às vezes é melhor você dar uma segurada e você começar a se acalmar antes de tentar resolver algum problema, tá? Quinto ponto, faça mudanças. Gente, quando eu falo de mudanças, eu não estou falando pra vocês reformarem a casa inteira de vocês não, tá, gente? A menos que vocês queiram. Na verdade, eu tô falando a respeito de... Cara, você pode mudar coisas na sua casa, você pode mudar quadros de lugar, você pode mudar prateleira de lugar, você pode pintar uma parede de uma cor diferente, você pode pintar um móvel velho de alguma cor, com alguma lata de tinta velha da sua casa. Então, na verdade, eu também estou falando de mudanças até em você mesma. Talvez seja o momento de vocês tentarem alguma coisa nova. A minha mãe, ela sempre fala pra mim, e é uma coisa que é engraçada, porque realmente isso sempre acontece comigo, que toda vez que a gente quer fazer uma mudança na nossa vida, a gente tem que começar pela nossa cabeça. E quando fala que a nossa cabeça, às vezes é o cabelo. Então, todas as vezes que eu tô muito assim, querendo fazer uma revolução, ou que eu tô muito cansada de mim mesma, o que eu faço? Às vezes eu mudo o cabelo, às vezes eu mudo só a cor do meu cabelo, às vezes eu mudo alguma coisa em mim que de repente faz toda a diferença. É legal vocês fazerem mudanças, seja na aparência de vocês, né? Tentem fazer algo que vocês sempre quiseram fazer. Porque vocês estão em casa também, né, gente? E não é só porque vocês estão em casa, é porque vocês têm um tempo de se acostumar e de se amar um pouquinho. É bom vocês separarem um tempo pra vocês poderem se amar um pouquinho, né? Amar um pouco a casa de vocês. Então cuida daqueles cantinhos, né, que você normalmente não cuida. Coloca uns vasinhos, coloca uma decoração diferente, pinta a parede de outra cor, faça algumas mudanças para que vocês se sintam mais em casa, para que vocês sintam também um ambiente mais renovado. E em vocês também, façam coisas que vocês sempre quiseram fazer, gente. Se vocês tiverem medo por conta do trabalho de vocês e tal, vocês podem tentar pelo menos alguma coisa temporária. Se for algo que, de repente, vocês não têm muita coragem por conta de vocês mesmos, né? Não é nem por interferência dos outros, tenta fazer, já que vocês estão em casa. Então, tenta se acostumar com vocês mesmos, né? Com mudanças de vocês mesmos dentro de casa. Tira bastante foto, sabe? Se ama um pouquinho. Essas mudanças, elas ajudam bastante você a começar a ter um pouco mais de segurança com você mesmo. E quando você se sente mais seguro com você mesmo, você tende a ter menos ansiedade, porque você se sente mais confortável com o ambiente, se sente mais confortável com a situação, você se sente mais preparado para passar por todas as situações de uma forma mais porreta, vamos dizer assim. E para terminar, mas não é menos importante, gente, faça exercícios. Gente, eu tô recomendando sim vocês fazerem exercícios, mas não estou falando pra vocês virarem uma Graciane Barbosa, a menos que vocês queiram, tá, gente? O que acontece? Exercício que eu estou falando não é só exercício físico, mas também exercício mental, tá, gente? Pra parte de exercício físico, o que eu recomendo bastante é que vocês treinem pelo menos uns 15, 20 minutinhos por dia. Vocês podem usar o YouTube, vocês podem usar as lives que estão acontecendo no Instagram, em vários canais que estão rolando por aí. Eu vou deixar aqui embaixo alguns canais que vocês podem seguir, que eu sei que tem treinos em casa, tem treinos que não precisa de aparelho. Então é legal vocês fazerem, não só pela questão de... por uma questão física, mas por uma questão mental, gente. Biologicamente falando, pessoas que praticam exercício uma vez por dia, todos os dias, elas tendem a não ter crises de ansiedade com tanta frequência, né? A gente sabe que não é só isso que evita ter crise de ansiedade, mas isso ajuda muito. Eu, por exemplo, apesar, né, de ninguém acreditar que eu sou, né, que eu sou uma pessoa assídua, né, em exercício físico, eu começo a sentir diferença. Se eu fico vários dias sem fazer exercício físico, eu começo a me sentir mais ansiosa, eu começo a querer comer mais, eu começo a realmente ficar mais nervosa, estressada facilmente, eu começo a realmente começar a ter pequenas crises. E se eu não começar a realmente fazer mais exercício, eu começo a ter crises mais pesadas. Então eu gosto de fazer pelo menos uma vez por dia, mais ou menos 15, 20 minutinhos, às vezes até mais, porque eu acho que é legal, tanto para nossa saúde, porque também aumenta a imunidade,
tá, gente? Então, treinar aumenta a imunidade, que é muito importante nessa época, né, que a gente tá aí tão preocupado com a saúde. E também tem a questão mental mesmo, que ajuda bastante, libera aí serotonina, e isso ajuda bastante a gente a conseguir diminuir aí as crises de ansiedade, crises de depressão também, ajuda de uma certa forma. E também tem os exercícios mentais e os exercícios assim pra diminuir, né, um pouco a ansiedade. Por exemplo, esse quadradinho aqui, que ele tem várias funçõezinhas aqui, ele é pra ansiedade, então ele tem um botãozinho de joystick, ele tem aqui interruptor, ele tem uma bolinha aqui, tipo aquelas bolinhas de mouse, ele tem um negocinho aqui que parece coisa de senha, tem esses botãozinhos que você aperta, tem a bolinha aqui que você gira, e tem um negócio aqui que eu não sei o que é, que você só passa o dedo, não sei se é pra apoiar o dedo, sei lá o que é, gente, não tenho nem ideia. Isso aqui custa mais ou menos uns 20 reais ou menos, tá? Então isso aqui também é bem legal pra quem tem aquele stick nervoso que nem eu tenho, de ficar balançando a perna, né, de ficar batendo coisa e tal. Isso aqui é legal, né, isso aqui dá um alívio bacana. E tem também alguns exercícios que é por GIF, que eu vou tentar disponibilizar pra vocês algum link, que tem no Pinterest, também tem no Instagram, que são GIFs ou vídeos que eles fazem exercícios de respiração para quando você tiver alguma crise. Então são exercícios que literalmente você fazendo junto com o vídeo ou fazendo junto com o GIF, você pode então ter até no seu celular, você começa a se acalmar e essa crise realmente passa, gente. É verdade isso, tá? Inclusive, psicólogos, eles sempre passam pra gente exercícios respiratórios pra quando você tiver uma crise, você começa a fazer e aí o seu cérebro ele vai fluindo e você vai se acalmando e é bem legal, tá? Então é isso, gente. Eu acho que eu tenho todas as dicas. Aqui embaixo vou deixar todos os links. Se você gostou, então deixa o seu joinha no meu vídeo. Se inscreve no meu canal, curte, comenta, compartilha com os amigos, me segue nas redes sociais para vocês acompanharem todas as novidades, tudo que eu vou lançar aí agora, né, de vídeo. Eu tô aqui, ó, produzindo, galera. Então me segue mesmo e dá esse engajamento aí pra mim, tá, gente? Muito obrigada e beijo da gorda!